clientes, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para um vídeo da websérie ABC da Esteticista. Desta vez eu gostava de partilhar uma experiência com vocês e para isso aproveitar e dar-vos dicas sobre entrevista de emprego, currículo, etc. Como se preparar. Vou aproveitar e vou também dar-vos uma novidade com a qual eu estou muito feliz. Vou voltar para Portugal daqui a 2 meses, graças a Deus. Eu já estou aqui na Bélgica quase há 4 anos e acho que chegou o momento de voltar a Portugal. Já chega, foi uma ótima experiência, aprendi muito, cresci muito, tanto a nível pessoal como a nível profissional, mas pronto, acho que o momento chegou e portanto estou de volta a Portugal daqui a 2 meses com um novo projeto que eu quero desenvolver, mas isso é uma história para um outro dia e portanto, pelo facto de eu ir voltar para Portugal, eu enviei alguns currículos e para meu espanto, eu enviei um currículo para um sítio e passado 1 ou 2 dias ligaram-me. Pronto, Ai, está muito calor aqui. Ok, isto nunca acontece na Bélgica, está calor, muito calor. E então, pronto, eu entreguei o meu currículo, fui chamada passado 2 dias e fui então à entrevista enquanto estava aí de férias em Portugal, ou seja, a semana passada ou há 2 semanas. O spa onde eu fui fazer a entrevista é um grande spa, eu não vou dizer o nome porque não vale a pena, mas é realmente algo tipo luxo e então isto é importante vocês saberem, pelo que eu vou dizer a seguir. Algumas coisas básicas que eu acho que nós temos sempre que fazer quando vamos procurar trabalho, quer seja na estética, quer seja noutra área qualquer, é ter atenção ao currículo propriamente dito. O currículo, como vocês devem saber, deve ser o mais simples possível, mas ainda assim apelativo. Não deve ter muita informação, porque no fundo eles acabam por nem ler aquilo que a gente escreve. Eu percebi-me disso nesta entrevista que eu fui, porque ele fez-me perguntas que estavam no currículo e não foi fazer-me perguntas para ver o que é que eu dizia, foi mesmo porque ele não leu e eu percebi-me que ele não leu. Mas pronto. Outra coisa, quando fizerem o vosso currículo, tenham em atenção a direcionar as vossas experiências que vocês puserem no currículo, a direcionar para aquele trabalho que vocês estão à procura. Por exemplo, eu já tive várias experiências profissionais, eu já trabalhei no McDonald's, já trabalhei num supermercado, mas isso não interessa para o posto que eu estou a candidatar-me. Portanto, isso foram coisas que não entraram no meu currículo. Eu já fiz certas formações a nível de estética, já fui visitar algumas marcas também, mas isso também não interessava assim tanto para o posto que eu estava a candidatar-me. Portanto, isso foram coisas que não entraram no meu currículo para não encher ainda mais. Coisas importantes, os vossos contactos, como é óbvio, a vossa disponibilidade, isso também é bastante importante, e fotografia. Na minha opinião, nós vendemos aquilo que fazemos e, portanto, a nossa imagem tem muita influência. Portanto, entregar um currículo sem fotografia para um posto de esteticista, na minha opinião, não é uma boa ideia. Portanto, estes são alguns tópicos base. Eu acho que quando vocês forem procurar trabalho, pesquisem na net, etapas de como procurar trabalho, o que ter atenção, como se posicionar, porque é muito importante. Eu uma vez li uma frase que é verdade, procurar trabalho dá trabalho e por isso tem que se trabalhar para se conseguir encontrar trabalho. Esta é uma dica para o currículo. Portanto, a nível da entrevista, coisas que vocês têm que terem atenção. Apresentação, muito importante mesmo. Vestirem-se de uma forma assim mais social, não é? Não ir vestidos assim de qualquer maneira. Ter atenção com a maquiagem, uma maquiagem assim mais natural, mais neutra. Eu fui com esta maquiagem que eu estou agora, que é super simples. Foi com o cabelo solto, mas levei um elástico com o hábito, porque eu sei que eu tenho sempre que apertar o cabelo no trabalho, por exemplo, então aqui quando ando com o cabelo solto ando sempre com um elástico, então levei um elástico. Não que eu achasse que fosse ser preciso, mas é o hábito, levei. Outra coisa, eu estava de férias, portanto eu tinha as unhas enormes e com verniz e no dia anterior pensei, se calhar é melhor cortar as unhas, só assim por descargo de consciência, então cortei as unhas e pronto, tirei o verniz e pronto, e fui à entrevista. Outra coisa muito importante, como vocês também devem saber, e não importa para qual trabalho vocês vão candidatar-se, chegar a horas. Outra coisa, preparem a vossa entrevista antes. Por mais que a gente prepare, nunca estamos preparados, porque não sabemos quais são as perguntas que nos vamos fazer e quais são as situações com as quais nos vamos deparar. Mas, sobretudo, preparem-se em relação à empresa que vocês vão candidatar-se. Às vezes nós candidatamos-nos a uma certa empresa porque nós realmente gostamos do lema daquela empresa e queremos fazer parte da equipa, mas outras vezes nós candidatamos-nos porque simplesmente precisamos de trabalho, precisamos de dinheiro e precisamos trabalhar. E, portanto, nesse caso, têm que pesquisar antes sobre a empresa, quer seja estética, quer seja outra área. Especificamente na área da estética, como é que a empresa trabalha, com que produtos trabalha, qual é o lema da empresa, os tipos de preços, porque isso também nos diz muito sobre a empresa, já vou falar sobre isso depois. Sei lá, os horários, assim, esse tipo de coisas para vocês terem mais ou menos uma noção daquilo
para o que vão, porque muitas vezes eles perguntam-nos e porquê é que decidiu candidatar-se a um posto na nossa equipa, o que é que conhece da marca, o que é que conhece dos espaços, se o espaço já existe há muitos anos ou não. São coisas importantes, são pontos extra que quando nos perguntam e nós não sabemos, parece que é tipo do estilo, nós não temos nada para oferecer à empresa, porque no fundo nós temos que perceber que uma entrevista, um contrato de trabalho é sempre, tem sempre que ser um negócio recíproco. Muitas vezes não é, sobretudo na estética, mas já vamos falar sobre isso. E então, o que é que acontece? A empresa tem que sentir que vocês têm alguma coisa para lhe dar, para ela poder apostar em vocês, e vocês também têm que sentir que aquela empresa também tem alguma coisa para vos dar, porque o que acontece muito hoje em dia, por causa da crise que se sente em Portugal, por exemplo, mas um bocado em todo lado do mundo, é que a gente procura trabalho como se, ok, eu preciso de um trabalho, eu quero mesmo este trabalho, e mesmo que aquela empresa não trabalhe da forma que eu acho correta, ou mesmo que a empresa não seja assim, uma coisa que eu ambicionava, não faz mal, tenho um trabalho, está ótimo. Não é assim que nós temos que pensar, nós temos que definir o que é que nós queremos, que tipo de trabalho nós queremos e porque é que aquela empresa é boa para nós, o que é que aquela empresa tem de bom para nós e o que é que nós também temos de bom para oferecer àquela empresa. É assim que se deve fazer um contrato, é assim que se deve procurar trabalho. Claro que às vezes há situações em que isso não é possível e isso é completamente normal, como por exemplo, quando eu trabalhei no McDonald's, quando eu trabalhei no supermercado, eu não achava que tinha nada de mais para dar ao McDonald's ou ao supermercado, por exemplo. Foram fases em que eu simplesmente precisava de trabalho, precisava de dinheiro. Nesse caso, não há problema nenhum e isso faz parte. Mas quando nós temos uma profissão específica e temos objetivos específicos dentro da nossa carreira, nós temos que definir bem aquilo que nós queremos, como é que nós queremos lá chegar e etc. Outra coisa também que eu esqueci-me de falar, a nível do currículo, é muito interessante vocês terem cartas de recomendação da empresa anterior onde vocês trabalharam. Se as coisas correrem bem, não é? Que normalmente as coisas têm que correr bem, vocês têm que fazer por isso, a empresa pode fazer-vos uma carta de recomendação e isso é ótimo e ajuda imenso. Se vocês não tiverem essa carta de recomendação, peçam pelo menos às empresas onde já trabalharam se vocês podem dar referências, ou seja, dizer o nome da pessoa, do gerente, por exemplo, e do número da empresa onde vocês trabalharam, para que a empresa nova possa ligar e pedir algumas informações. Mesmo que eles não o façam, ver isso no vosso currículo é uma mais-valia também. Se vocês não tiverem essa carta de recomendação, façam uma carta de recomendação de vocês mesmos para vocês mesmos. Portanto, procurem na net como fazer carta de recomendação, modelos e etc. Para vocês perceberem como fazer isso. Portanto, a carta de recomendação é um extra em relação ao currículo para vos vender. Portanto, é um pequeno texto para vender o vosso peixe. E é sempre importante, tendo em conta que nem toda a gente procura trabalho dessa forma, se vocês o fizerem, é um ponto extra para fazer já uma divisão a nível de quando eles estão a ver os currículos. Pronto, agora explicando um bocadinho, eu fui à entrevista, a entrevista correu super bem, assim no início e tudo mais, depois foi-me proposta fazer imediatamente um teste técnico, eu não estava preparada, ou seja, eu não estava à espera de fazer um teste técnico, porque eu nunca tinha ido a uma entrevista de trabalho assim na área mesmo a sério e portanto eu não estava à espera de fazer o teste técnico, mas estava preparada porque nós temos que nos ir preparando antes, nós temos que ter experiência, nós temos que nos melhorar e é por isso que ao longo de todos os vídeos da websérie ABC da Esteticista eu vos fui dizendo preparem-se, estudem, pesquisem, façam cursos extra, vão a feiras de estética, vejam o que é que se faz, o que é que se diz, porque isso é importante, isso prepara-nos para que nós, mesmo sem estar à espera, estejamos preparados para certas situações. Neste caso, eu não estava preparada, mas quando a pessoa me propôs que eu podia fazer o teste técnico exatamente naquele momento, eu disse claro que sim, não há problema nenhum. Portanto, a pessoa que me estava a entrevistar deu-me uma bata, apresentou-me o spa e levou-me então para uma sala, para uma cabine, para que eu pudesse fazer a massagem, neste caso foi uma massagem corporal, eu fiz só da parte de trás, para que a pessoa pudesse ver as manobras, para que a pessoa pudesse ver o cuidado que eu tinha ou não com certas coisas, com o barulho e tudo mais. Portanto, eu vesti a bata, prendi o cabelo, claro, não é? Fiz o teste técnico, quando saí voltámos à sala da entrevista. A pessoa que me estava a entrevistar disse-me gostei bastante do teste técnico, tiveste atenção a coisas que a maioria das pessoas não tem. Perguntou-me que línguas é que eu falava, eu disse, né, que falava francês, que arriscava-me no inglês, pronto, mais uma série de coisas que fomos falando e depois, portanto, a entrevista correu super bem, a pessoa ficou interessada, eu também realmente gostei do espaço, gostei do spa, já tinha pesquisado um bocadinho antes e tudo mais, a marca e tudo, gosto do conceito da marca porque é um conceito muito similar àquele que eu trabalho aqui, o que faz com que
eu me sentisse preparada para integrar a equipa com uma certa facilidade. Só que depois vem a questão salário, pagamento, ordenado, que vocês quiserem chamar. E aí é que as coisas começam a complicar e como é que eu ia dizer? Eu sei que eu vou para Portugal, eu sei que em Portugal a realidade económica é outra, mas eu também sei que uma empresa que faz preços como esta empresa que eu estou a falar faz, como por exemplo massagens e tratamentos de rosto que rondam os 140 euros, é uma empresa que pode pagar, porque é uma questão de lógica. Quando nós conhecemos um bocadinho da parte da gestão financeira das empresas, como eu tive a oportunidade de conhecer aqui, nós sabemos que um certo valor que é cobrado para os tratamentos ou seja, está diretamente ligado com aquilo que eles podem pagar. E pronto, a pessoa perguntou-me qual era o valor que eu achava, qual era o valor que eu estava à espera, e eu disse qual era o valor mínimo que eu achava que poderia ser, digamos assim, tendo em conta o meu currículo, tendo em conta a minha experiência, tendo em conta aquilo que eu acredito que eu sei fazer, que eu acredito que eu posso fazer, aquilo que eu acredito que eu valho. E nesse momento, claro, a pessoa disse-me: acho que esse valor e tal, e para mim aquele valor já era mesmo tipo mínimo. E tal, acho que... E eu fiquei logo, ok, está aqui um problema, mas pronto, até nem coisa. Depois, para piorar ainda, perguntou-me se eu estava inscrita no centro de emprego. Claro que eu não estou inscrita no centro de emprego porque eu ainda estou aqui, ainda estou a trabalhar. Mas pronto, disse-me que era bom eu inscrever-me no centro de emprego, porque é sempre uma mais-valia para as empresas. Porquê? Porque uma empresa que contrata alguém que esteja no centro de emprego tem benefícios fiscais. Ou seja, eles não querem pagar e ainda querem contratar pessoas que estejam no centro de emprego para terem benefícios fiscais. Ok, a parte dos benefícios fiscais eu posso compreender, é uma empresa, é assim que eles trabalham e tudo mais, mas agora não querer pagar, aí já... Pronto, depois de ter dito isto, do centro de emprego e tudo mais, disse-me, assim, como quem não quer a coisa, pois, porque se calhar há uma oportunidade para, por exemplo, entrares em novembro, quando voltares, entrares em estágio de 9 meses, mas é assim, nós garantimos 90% das pessoas que entram em estágio connosco, que ficam connosco a trabalhar. E eu disse, aliás, eu não disse nada, eu disse ok, podemos ver quais são as possibilidades, então, quando eu voltar, não é? Mas para mim foi tipo, desculpa, quer dizer, com a experiência que eu tenho ainda vou fazer estágio. Eu até poderia fazer um estágio no sentido de ser formada em relação à marca, em relação à empresa, porque isso, qualquer pessoa numa empresa nova tem que se adaptar e tem que começar de algum sítio, não é? Mas 9 meses em estágio? 9 meses? Eu preciso de 9 meses para me adaptar a uma empresa nova quando eu sei fazer os tratamentos? Não, eu não preciso de 9 meses. 9 meses são para eles não nos pagarem, porque quem paga é o centro de emprego, não é? Estando em estágio profissional, eles pagam apenas uma parte, têm uma profissional a trabalhar com eles a fazerem os preços que fazem e a pagarem o mínimo possível. Isto é exploração. Esta exploração que acontece não só em Portugal, em muitos países mesmo, em relação à estética e não só, mas pronto, eu falo da estética que é o que eu conheço, é muito frequente e acontece muito por causa de nós, por causa dos esteticistas que não se posicionam e que aceitam certo tipo de coisas sem se pronunciar, sem dizer nada, sem discutir um bocado pelo menos antes. E porquê que isso acontece? Porque muitas vezes nós não estamos preparadas para aquele posto. Muitas vezes nós não temos as competências necessárias para poder pedir mais. Muitas vezes nós não sabemos nada sobre gestão financeira para perceber que uma empresa que faz certo tipo de preços tem o poder de pagar certo tipo de valores, se quiser. E portanto, eu com isto quero chamar a vossa atenção mais uma vez para a formação. Tentem informar-se, porque o que é que acontece? Isto é um ciclo vicioso. Eles pagam mal, nós não nos conseguimos formar, não conseguimos valer mais, digamos assim, não percebemos nada e eles continuam-nos a pagar mal e é um ciclo vicioso e a gente não sai disso. Porquê? Porque depois não temos dinheiro, porque nos pagam mal, não. E portanto a gente nunca avança. Nós temos que ter um valor que seja o valor real em relação às nossas competências para que nós também possamos evoluir e avançar. Nós não podemos pensar, eu pelo menos não penso assim, o dinheiro que eu recebo chega-me para viver e para fazer o mês. Não, eu preciso de dinheiro para me fazer o mês e eu preciso de dinheiro para fazer cursos, para fazer formações, para comprar produtos, aparelhos, coisas que eu preciso.
para evoluir na minha profissão. Se eu vou ficar sempre na mesma, eu prefiro não trabalhar para ninguém. E portanto, mais uma vez, eu gostava de chamar a vossa atenção: formação. Formação, pesquisa, leitura, interesse em tudo o que envolve a área, para vocês estarem preparadas para quando certas coisas acontecerem, vocês saberem posicionar-se. Não façam o erro de trabalhar por muito pouco, porque isso é o que acontece em todas as áreas, isso banaliza, isso prostitui a profissão. É como, por exemplo, aconteceu aí uma altura quando havia muitas pessoas que vinham de fora para Portugal trabalhar nas limpezas e que levavam valores ridículos para fazer o trabalho que faziam. Elas viviam mal porque tinham salários ridículos e as pessoas que viviam em Portugal viviam mal porque não conseguiam arranjar trabalho, porque não iam trabalhar por esses preços ridículos e então não arranjavam trabalho. É um ciclo vicioso em que toda a gente fica mal. Quando as pessoas começarem a perceber isso, as pessoas vão agir de forma diferente e toda a gente vai conseguir viver bem. Ok, isto é uma utopia, mas vocês perceberam o que eu quis dizer. Pronto. Eu acho que é basicamente isto. Claro que há sempre coisas que a gente pode melhorar. Sobretudo tenham atenção à vossa postura e informem-se e melhorem-se a cada dia para poderem ser realmente pagas por aquilo que vocês valem e para não prostituirmos a nossa área. Só mais uma coisa que eu me esqueci de dizer durante a entrevista. Uma coisa que nós nunca preparamos e que toda a gente pergunta e eu também não preparei, mas fiquei tipo, oh my god, ok, esqueci-me disto. Que é 3 defeitos e 3 qualidades. As 3 qualidades a gente até diz, assim, com vergonha, mas até diz. O problema são os defeitos, né? Que a gente não se quer queimar, mas ao mesmo tempo temos que dizer, senão parece que estamos ali cheias de mania e que não temos defeitos. Portanto, preparem as 3 qualidades e os 3 defeitos, sejam honestos, como é óbvio, não é? Mas também não vão dizer o vosso pior defeito, porque isso não vos vai ajudar. Pronto, para este vídeo é isto. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que vos possa realmente ajudar quando vocês forem procurar trabalho. Quando vocês forem, tenham cuidado, não aceitem valores que não fazem sentido. Tentar, digamos assim, o vosso peixe. Para dar continuidade a este tema que eu estou a falar hoje, o próximo episódio da websérie, que vai ser o glossário da esteticista, com a letra B, vai ser banalização. E eu vou falar sobre a banalização dos preços da profissão que nós praticamos em Portugal e em outros países, mas em Portugal isso acontece muito, está muito essa onda de low cost, low cost, low cost. O low cost faz com que nós fiquemos também low cost e que nunca passemos do low cost. E portanto, a gente vai falar sobre isso um bocadinho no próximo vídeo. Se vocês tiverem sugestões, pelo amor de Deus, deixem nos comentários sugestões de vídeos, de temas que vocês queiram que eu fale aqui ou que vocês mesmo possam discutir também um bocadinho comigo para a gente aprender, para a gente melhorar, porque uma coisa também que eu já me apercebi é o facto de não partilharmos conhecimento faz com que outros colegas da área não saibam do que se passa noutros países, noutros institutos, noutros ambientes. Portanto, é importante nós partilharmos conhecimento. Muito obrigada, não se esqueçam de se inscrever no canal se não forem inscritas, sigam nas redes sociais e até ao próximo vídeo. Tchau!